Bom, vamos lá fazer uma análise mais geral em relação à semana e temos bastante assunto para comentar e fazer uma análise aí, vamos dizer, completa do que está acontecendo. A primeira coisa que a gente deve analisar, vamos logicamente levar a bandeira do impeachment para frente. Como vocês estão vendo, há movimentação por parte da sociedade. Existem vários canais aí que estão levando para frente essa bandeira e também a movimentação dentro do Congresso também. Pacheco já disse essa semana, saiu até na Folha de São Paulo, que ele não vai mover uma agulha em relação à CPI da pandemia. Na verdade, que é a CPI da sindemia, mas eles colocam o nome errado, mas tudo bem. Então isso significa que o Pacheco está aberto à questão. E olha que ele nem vai se ouvir se caso ocorra o impeachment, porque o interessado direto é o Lira, não ele. Mas isso significa que o Bolsonaro ele está se enforcando com a tese que ele está colocando em relação à condução da pandemia. Ontem o Jair Bolsonaro fez uma live, eu fiz até algumas anotações aqui em relação ao que ele continua. Mas de maneira geral eu vou fazer um resumo da fala dele. Ele continua com o discurso da tese que ele defende, que é a imunidade de rebanho. Ele continua com aquele discurso justificando a liberdade de escolha dos médicos, ou seja, traduzindo, tratamento precoce, e ele usa o exemplo de Santa Catarina, porque lá tem um bolsonarista governando que o apoia de maneira assintosa. E ele também está atuando de maneira significativa contra qualquer medida restritiva, ou seja, lockdown. Qual é a ideia desse discurso da liberdade? Eu já expliquei várias vezes para vocês. O discurso da liberdade dele tem uma raiz libertária de direita, que é travestida de um certo anarcocapitalismo, cujo objetivo, o que ele faz para chegar nesse ponto? Ele utiliza o meio democrático, a democracia, para minar as instituições republicanas e a partir disso ele colocar um modelo de sociedade da qual ele julga ser correto, que é essa sociedade anarcocapitalista. Exemplo, escolas, a família pode cuidar da educação dos seus filhos. Educação, você se arme e não precisa de uma educação por parte do Estado. O objetivo é a minação do Estado e entregar para a sociedade os seus serviços essenciais e cada um cuidar do seu. Uma espécie de individualização radical de si mesmo, um empresário de si mesmo. É uma versão mais radical do neoliberalismo. E ele utiliza os meios democráticos para fazer isso. Essa semana vocês viram que o STF pediu para dar continuidade na condução da pandemia na CPI, com o ministro Barroso. E o que o Bolsonaro fez como troco? Está tentando, por meio de um deputado que é aliado a ele, fazer o pedido do impeachment, cujo objetivo é tirar o Barroso. Então vejam só aqui, é um grande exemplo. Ele está confrontando as instituições republicanas, utilizando o máximo possível para ele poder conseguir aquilo que ele deseja. Ele está aparelhando o Estado, colocando pessoas do seu porte para fazer o alcance daquilo que ele deseja. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto dentro desse contexto, vocês sabem que a condução da pandemia, de maneira geral, nada mudou. Bolsonaro ele faz uma condução de biopolítica e o caminho do qual ele está seguindo é essa tese da imunidade de rebanho e o discurso da liberdade. Ele utilizou um exemplo na live que ilustra bem como ele pensa. Tinha uma pessoa na praia, só ela e mais duas crianças, se eu não me engano, e chega um policial, aponta a arma dizendo para ela sair dali. E ele fala, olha só, isso é um exemplo do qual está minando a liberdade da pessoa. Por que minando a liberdade da pessoa? Ela está no local que é aberto, que é o que ele diz, e a pessoa pode tomar só vitamina D, que faz bem à saúde, então, portanto, não vai fazer mal nenhum. Ou seja, o que eu quero que vocês percebam aqui nesse exemplo?
é que toda responsabilidade em relação ao problema social criado por ele, enquanto responsável pela ação, ele joga nas costas do indivíduo. Uma liberdade radical a tal ponto de tudo que acontecer em relação à pandemia, o indivíduo tem que carregar esta responsabilidade. É esse tipo de sociedade que eu quero que vocês entendam. O grande erro que a esquerda faz como leitura de Bolsonaro é caricaturá-lo como um autoritário. Não, ele não é autoritário. Ele utiliza os meios democráticos para tomar ações fascistas, autoritárias. Mas ele em si, ele tem comportamentos fascistas. O Estado que ele defende não é um Estado autoritário. É isso que tem que ficar claro. O Estado, a concepção de Estado dele é um neoliberalismo radical, não é um Estado autoritário. Não é um Estado como, por exemplo, que o Viktor Orbán está fazendo na Hungria. Não é um Estado autoritário como está sendo conduzido na Polônia. É muito diferente. Porque existem segmentos da esquerda que acham que ele é autoritário. Ele tem comportamentos fascistas, mas o Estado não é autoritário. É diferente. É um neoliberalismo travestido de fascismo. É isso. Dentro desse contexto, parece que essa semana o Dom Lula e Ciro resolveram meio que acertar as pontas. Parece. O que eu quero dizer para vocês? O Ciro Gomes, ele quer ser presidente de qualquer jeito. Então ele está tentando convencer o Lula para ser vice e ele encabeçar a chapa, porque, segundo ele, o PT está queimado no filme. Mas Lula disse que não. Hoje ele fez uma live no DCM, ele disse que ele, no caso, Ciro, tem que lutar para ser presidente, porque o Lula jamais vai fazer isso. Por que o Lula jamais vai fazer? Porque ele é autocrático. Ele decidiu o prefeito de São Paulo, ele decidiu a presidenta Dilma Rousseff, e assim ele vai tomando as decisões do PT. Muitos membros do PT reclamam disso por conta desse autoritarismo que há e que, por exemplo, dá certo nas escolhas dele. Vamos lembrar que ele estava na cadeia, ele quase elegeu um presidente da República, que foi o Fernando Haddad. No caso, o Thiago Gomes Soares, ele faz uma análise que eu acho interessante, que é o quê? Ele sabia, Lula, que não seria eleito, mas ele mesmo assim, ele depositou as fichas em Fernando Haddad. Sabendo disso, ele tem uma certa culpa, vamos dizer assim, no resultado das eleições. Porque ele, sabendo do que ia acontecer, o resultado, e mesmo assim ele teimou no resultado. Isso é um grande exemplo. Ele e Ciro Gomes, eles estão fazendo um acordo. Sabe qual é o acordo diante da pandemia? É fazer o mesmo que Ciro Gomes fez. No meio do caos de 2018, Ciro Gomes foi para Paris. O Lula parece que está fazendo a mesma coisa com Ciro Gomes. Não se toca no ponto que é mais importante agora, do impeachment. São quase 100 pedidos de impeachment. Significa que existem vários grupos sociais ali, desde médicos da área de direito, pessoas de todas as áreas possíveis, que poderiam muito bem sentar, conversar, começar a se articular e levar essa informação para a população. Vamos saber se o impeachment vai ser levado para frente? Não sabemos, mas é preciso dar esse passo inicial. O erro que, por exemplo, muitos militantes da esquerda fazem é dizer que não há condições para o impeachment. As condições são a sociedade civil que cria. Não é possível a gente ainda manter esse tipo de condução achando que o Rodrigo Pacheco ou o Lira vai resolver. É mais ou menos isso que eles estão fazendo, depositando a ficha nesses poderes. Eles tiram, por exemplo, a sua vontade e jogam para ele. Decide você que é o soberano, o rei principal de tudo. Não, tá errado, meu filho. A análise é de outra maneira. Você tem que fazer o andamento da sociedade civil por meio da ação da sua cidadania.
O Lula ele não vai mover um pau nesse sentido. O Ciro Gomes também. E esses outros bolos Manuela Dávila estão preocupados com identitarismo. Haja visto que a categoria trabalho, luta de classes, nem faz mais parte do vocabulário deles. Entenderam? É esse o erro, por exemplo, que a esquerda está cometendo e deixando essa bandeira do impeachment para a direita. Vamos lembrar que foi o Partido Novo que está encabeçando essa questão do impeachment. Até o Pondé escreveu na Folha de São Paulo que seria importante o impeachment já e que ele votaria no Lula. Meu Deus do céu, essa esquerda institucional vai acordar quando para a vida? Uma outra questão que é importante que vocês saibam, quando a gente vai fazer uma análise, isso é uma dica que eu deixo enquanto professor. Não faça uma análise personalista. O que seria uma análise personalista? É aquela que identifica determinados grupos sociais ou pessoas como os vilões da história e o outro lado seria o bom e que, portanto, pode resolver a situação. Exemplo. Gessé de Souza ele escreve livros muito bons, mas ele personifica o problema. É a classe média, é a Globo, é os Estados Unidos, etc. Então, quer dizer o quê? Se eu retirar esses atores sociais do jogo político, eu resolvi o problema? Não necessariamente. Por que eu não resolvi o problema? Porque quem determina a situação do andamento da sociedade é o capital. É isso que tem que ser entendido. O capital determina a dinâmica da condução da vida, seja individual e social. Exemplo. Faz cerca de 40 anos que está tendo uma desindustrialização fortíssima no Brasil. Desde quando eu iniciei meus trabalhos na Ford, com 18 anos, hoje eu tenho 39, ou seja, o dobro, já se falava disso. Por que há essa desindustrialização? Porque perceberam que com o avanço tecnológico, científico, a quebra de fronteiras, e existe aquilo que o sociólogo espanhol Manuel Castells chama de uma sociedade em rede, tecida por uma multidão de fios ideológicos, que isso que compõe a rede, o mercado financeiro vai seguir o mesmo caminho, o capital. O capital percebeu que não é necessário montar uma indústria, contratar trabalhadores, para eles fazerem produtos, mercadorias e mais-valia. Não é necessário mais isso. Eu, por exemplo, tiro esse produto da lógica da equação, que é dinheiro gera mercadoria gera dinheiro. Eu tiro o dinheiro do meio, a mercadoria, desculpa, e eu tenho só o dinheiro gerando dinheiro, porque esse dinheiro do lucro eu jogo no mercado das ações e eu, dentro da dinâmica econômica, eu vou ganhando mais dinheiro. Há empresas, por exemplo, que existem, mas o faturamento dela é muito maior no mercado de ações do que na empresa em si. Então, por esta razão que o mercado financeiro ganha e muito, e nós já adentramos no mercado financeiro. Quando você faz investimento, compra um título, um seguro, alguma coisa, o seu próprio cartão de crédito, então nós todos estamos emaranhados dentro dessa nova forma da dinâmica do capitalismo. É preciso entender isso, ter uma leitura mais marxista das coisas, e não personificar porque fica parecendo uma novela mexicana onde há determinados personagens ruins, outros personagens melhores e que, portanto, é possível resolver a situação de uma maneira simplória. Não é tão simples assim a coisa. É preciso olhar de uma maneira mais ampla, mais complexa e entender que a sociedade é determinada por determinações e lógicas do capital. E a formação, por exemplo, da psique humana, do modo de condução das pessoas, obedece essa lógica também por uma categoria chamada ideologia. É exatamente o que o Bolsonaro está fazendo. Ele está no poder dominante, ele tem um discurso, ele dispõe de todos os recursos financeiros, tecnológicos, científicos
para jogar essa informação para milhões de pessoas e elas levam adiante esse discurso. Há muitas pessoas que são formadas, que têm formação, mas não têm sabedoria e que levam o discurso dele adiante. E dentro desse contexto todo de táticas fascistas, onde utiliza-se muito bem aquilo que o Jason Stanley fala, que é a propaganda, ou seja, eu utilizo a propaganda cujo objetivo é criar uma irrealidade da própria realidade. Quando o Bolsonaro faz a live dizendo que as vacinas foram compradas o ano passado e elas estão chegando somente agora, um ano depois, ele está utilizando de uma realidade que não existe, que todo mundo sabe que não aconteceu, que foi justamente o seu contrário. Ele não comprou vacina porque não quis, junto com o ministro das Relações Exteriores, o Ernesto Araújo. Eles burocratizaram o processo, eles atrapalharam, mas não. Como a maior cara do mundo, eles falam que compraram o ano passado e que a vacina está chegando agora, um ano depois. Esse é o tipo de discurso fascista que utiliza a questão da irrealidade e a propaganda de maneira sistemática. Todos os dias ele faz essa propaganda. Anti-lockdown, favor da liberalização e cada um seguir a sua vida dentro da sociedade. Cada um seguindo a sua vida faz parte da vida morrer. Qualquer um morre de várias doenças e ninguém utiliza isso. É o que ele diz. Então, pessoal, vamos prestar atenção nas análises. Análises não são personificadas. Todos os políticos obedecem uma ordem, que é essa ordem da lógica capitalista e principalmente hoje o mercado financeiro. Se o Lula, por exemplo, entrar e ser presidente, ele está com o Centrão. É o Centrão que manda no país, que determina tudo? Não. É uma parte importante do processo, mas não são eles os mandantes. Eles são apenas alguns aplicadores em relação a esse modo de produção do qual eles obedecem e eles seguem segundo os ditames do mercado. Entendendo essa concepção, que não é personificada, não vai fazer julgamentos morais, éticos, vai olhar de maneira objetiva o que está acontecendo, percebendo que a condução da pandemia é um projeto cujo objetivo é o alcance da imunidade de rebanho. Terceiro, percebendo que o discurso da liberdade dele é utilizado por meio da democracia individualizada, onde todos estão largados à sociedade, cada um faz aquilo que bem entende sem regra social, você vai ter uma nova visão em relação à condução da política no Brasil neste momento. Se analisarmos de uma maneira mais radical, mais fria e criteriosa, podemos colocar em certo sentido Lula e Bolsonaro seguindo a mesma lógica. Eles seguem a lógica do neoliberal e hoje do mercado financeiro. Não é à toa que o Lula está conversando com vários setores da sociedade, prevendo daqui 2 anos somente, sendo que o urgente é agora. Por quê? É a luta pela vida. Entendam isso. Há muitas pessoas que vão dizer ingenuidade. Não há ingenuidade, porque há uma movimentação na sociedade. Os parlamentares já estão ficando sensíveis à causa por conta dessa pressão que está acontecendo. Mas muitos não conseguem perceber dessa maneira e acham equivocado essa leitura da qual eu faço. Então percebam, esse projeto de imunidade de rebanho está nos levando cada vez mais ao caos e podemos criar novas cepas e sair desse rolo muito para frente por conta desse tipo de condução. O que eu quero dizer? A doença não é natural, ela é política, biopolítica. Por que biopolítica? Porque é um controle político sobre a vida. E o que está acontecendo no Brasil agora é justamente isso. O discurso liberal dele é assim: eu vou sair na rua, mas está um tiroteio. Não, pode ir. Você não pode se sentir oprimido de não sair na rua. Vá.
Ah, mas tá uma pandemia, um monte de coisa. Não, você tem que ir, porque você não pode deixar o seu direito de ir e vir alguém pisar nele. É esse o discurso que ele está fazendo para toda a população e muitos compram esse discurso. Por qual razão o discurso é comprado? Porque é uma informação passada para sujeitos sem formação. Vamos lembrar que durante 12 anos um projeto de educação básica nunca foi feito para mudar esse quadro do qual nós temos hoje. Vamos lembrar que Kim Kataguiri, Fernando Holliday, aqueles caras lá do MBL, onde cada um hoje está em um partido, fizeram uma consulta popular de pesquisa no qual Danilo Gentili, aquele escroto daquele idiota lá, está com 4% nas eleições ao lado de pessoas sérias. Pessoas sérias que não compactuam do meu espectro político, eu nem compactuo com deles, mas são sérios naquilo que eles pensam. Não é uma pessoa que gosta de tirar sarro dos outros. Se um cara como esse, em um país de 200 milhões de pessoas, recebe 4%, isso é muito preocupante, porque se refere à estrutura da educação brasileira e à formação que está sendo dada para estes indivíduos. Vamos lembrar que o Brasil, de acordo com os dados estatísticos em comparação com o PISA, a qualificação e a colocação é péssima, dado que não dá conta das avaliações de ciências, de matemática e nem da língua materna. O que dirá em relação à área de humanas? É preciso, além de tudo, uma profunda mudança na estrutura do Estado, do Estado Social brasileiro, para você montar um projeto nacional de educação unificado e, ao mesmo tempo, dar liberdade para esta organização funcionar. Mas não, nunca foi prioridade em governo algum a educação, muito pelo contrário, foi aquilo que o professor Darcy Ribeiro muito bem mencionou, foi um projeto político feito para dar errado, cujas consequências é a má formação, no sentido amplo do termo que eu falo, no sentido alemão, de uma Bildung, ou como por exemplo diz o Werner Jaeger, aquele grande estudioso da Grécia Antiga, uma paideia, ou seja, uma educação mesmo, de fato. Nosso canal aqui, ele segue 3 eixos, para vocês entenderem esse estilo de nossa conversa. É a politização, primeiro eixo, o segundo é a educação e o terceiro é a reflexão crítica. Esses são os pilares do canal Polêmicas do nosso tempo. Para entender o funcionamento da sociedade, é necessário utilizar esses 3 pontos, não personificando ações objetivas sociais. Se a gente personifica, vira um jogo de psicologia e não de teoria política e análise de fato dos fatos sociais da realidade. Vamos entender essa questão. Vamos entender porque Ciro e Lula não querem saber de alavancar e fazer reuniões com os grupos sociais que entraram com pedido de impeachment. Vamos entender que está tendo uma movimentação na sociedade por parte de movimentos sociais e até dentro do Congresso, no sentido de perceber que é necessário tirar Bolsonaro. Vamos perceber também que os jornais internacionais já estão fazendo pressão, divulgando em primeira página, assim como fez o Washington Post, dizendo que a condução da pandemia pelo Jair Bolsonaro é um completo desastre e que vai aprofundar a crise maior ainda do país. E aonde esse mesmo jornal, eles fizeram uma notícia da qual eles dizem que é inaceitável a condução do presidente em relação à pandemia e que caberia sim um pedido de impeachment. O pedido de impeachment parece que vai vir da direita e do centro, porque a parte da esquerda está preocupada com a sua identidade. Se o cara lá xingou ele ou não, não respeita, e ele perde de longe a luta de noção de luta de classes. Houve uma reunião importantíssima entre o famoso jantar, vamos dizer assim, de Bolsonaro com os empresários, e eles colocaram 3 pautas aqui, ó. Vamos lá, ó. A reforma tributária, eles não querem impor a questão da progressividade, porque na ótica deles, eles querem continuar sem pagar e nós que paguemos para eles, os empresários.
no mercado financeiro. O segundo é que eles querem, vamos dizer aqui, alteridade fiscal. O governo não pode gastar mais do que ganha. Na verdade, é justamente o contrário. O governo ganha muito mais e não está gastando, e eles querem que continue nessa medida de austeridade, austeridade para os trabalhadores, para os funcionários públicos, etc. e tal. Eles continuam ganhando, ficando cada vez mais ricos e ricos e ricos, e dentro da pandemia. Viram a lista da Forbes? Quantos brasileiros que tem lá, que agora transferiram o endereço para o estrangeiro? E o outro ponto aqui, ó, é o seguinte: a compra das vacinas. Novamente, ele mentiu dizendo, o Jair Bolsonaro, que houve compra de vacinas. Mentira! Não foi comprado no ano passado coisa nenhuma. Foi rejeitada a compra das vacinas. É isso que vocês têm que entender. A análise, ela não pode ser personificada. Ela tem que ser o ponto de partida para algo complexo, muito maior que a organização da sociedade capitalista nos dias de hoje. Entendendo a função, análise desse ponto de partida, entendendo todas as ações de Bolsonaro, o objetivo dele para com a República e o advento de uma nova democracia da qual ele utiliza, evidencia que a sociedade da qual ele está propondo está caminhando, avançando, mas os ventos nos estão favoráveis. Então é preciso que a gente pegue esse momento e faça uma propaganda massiva em relação à ideia do impeachment, porque a esquerda institucional não vai fazer nada. Ela quer fazer lives sobre as mulheres, lives sobre homossexuais, lives com travestis, esse tipo de coisa. Eles estão preocupados com a identidade social do indivíduo, se ele vai alcançar ou não essa identidade, e doidos ali para entrar nessa questão do escola sem partido. Eu não vou entrar nesse tipo de conversa aqui. Entenderam essa análise? Se não entenderam, despersonifique a leitura da realidade. Paulo Freire já disse: é preciso ler o mundo junto com as palavras, e não o seu contrário. Ler as palavras achando que está lendo o mundo de maneira desconexa e totalmente descompactada da realidade. O mundo tem que ter, o Brasil tem que ter uma nova organização, e essa nova organização parte do pressuposto da tirada do presidente da República. Se isso não acontecer, estamos com novas cepas circulando na sociedade. A gente só pode sair dessa pandemia daqui uns 4 ou 5 anos por conta dessa organização desastrosa. Desastrosa não, muito bem programada. Fazer desestabilização nos países para, quem sabe, chegar no objetivo do qual é proposto. Não. Aqui não dá para fazer isso. Aqui é um canal de reflexão política, educação e análise crítica. Então, portanto, se fazemos críticas à esquerda, nós vamos fazer sim ao senhor Lula, porque ele está na condução erradíssima. A condução dele deveria ser fazer reuniões com diversos grupos sociais que estão descontentes com o governo na condução da pandemia. Então é necessário retirá-lo, e aí o Lula assume e tenta dar uma nova cara a este canal aqui. Então, meus caros, vamos continuar na luta pelo impeachment, vamos fazer organização, vamos conversando nas redes sociais, porque é assim que a coisa anda. Se a gente ficar nessa questão de democracia formal, representativa, nós vamos ficar sentados esperando 2023 alguém assumir e ele fazer as ações e nós ficarmos olhando. É isso que vocês querem? Logicamente que não. A gente precisa fazer ações e começar a organizar a sociedade com esse objetivo da derrubada do presidente. Tá? Então, vamos pensar ações, vamos organizar, porque neste momento Lula e Ciro estão exilados do país. Eles devem estar lá em Paris, os dois, uma vez que eles não tocam no assunto principal, que é o combate direto ao responsável maior em relação à condução da pandemia no Brasil. Isso não é feito, infelizmente. Bolsonaro ataca os governadores o tempo todo, dizendo que a política do lockdown eles que devem resolver, e que
ele é favorável à abertura, coisa que os governadores não são. Então percebam como que ele joga um contra o outro e tenta fazer o jogo dele. Não está conseguindo. Ele tem que ser parado, organizado e pensado de que maneira vai ser conduzida essa pandemia. Então, meus caros, não esperem nada de Lula e Ciro, porque eles não vão fazer nada realmente em relação à condução. Eles poderiam conversar com os grupos sociais, mas eles não estão interessados nisso. O interesse deles é 2023. Enquanto isso, as coisas vão passando. Vou dar uma imagem de uma metáfora aqui, de modo que fique claro para vocês entenderem qual o posicionamento desses dois. Ciro e Lula estão andando na beira da piscina, de repente uma pessoa cai na piscina e começa a se afogar. E os dois ficam conversando, eu não sei nadar. Você vai lá? Mas vai demorar, ela tá ali, tá longe, eu não vou conseguir chegar lá. E eles ficam discutindo, a menina vai e morre. A condução do Brasil está sempre desse jeito e a oposição está fazendo a mesma coisa. Vamos mudar esse cenário, tá certo? Se inscreva no canal, ative o sininho porque nós estamos chegando a 1000. É importante a sua inscrição. Nós temos um blog também chamado polêmicasnossotempo.blogspot.com. Vai lá ler os artigos e vamos nos educar, vamos nos formar enquanto cidadãos e vamos desenvolver a nossa reflexão crítica, sim.